Você sabia que as pessoas decidem se querem um produto em 90 segundos ou menos e que 90% dessa decisão se baseia nas cores? Agora você sabe que ela não é mais apenas estética. E se eu te contar também que a cor aumenta em 80% o reconhecimento da sua marca? Agora que você sabe disso, tenha certeza que as cores são muito mais poderosas do que você imagina e que você com certeza já tomou alguma decisão baseado por ela, mesmo que sem perceber. Continue assistindo esse vídeo e eu vou te contar como que as cores podem ajudar você convertendo ainda mais nas suas páginas. É muito importante você entender que as cores influenciam muito nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e desejos. Então, por isso, é muito importante sabê-las usar de forma inteligente. Afinal, cada uma delas gera uma sensação diferente nas pessoas. É por essa razão que as grandes marcas se preocupam tanto com manter a consistência das cores em todos os canais de comunicação e na identidade visual. Como eu comentei no início desse vídeo, as cores aumentam em 80% o reconhecimento da sua marca e eu vou te provar isso agora mesmo. Quando você pensa na cor vermelha, que marcas que te vem na cabeça? Eu aposto que uma lista. Para mim, por exemplo, me vem Coca-Cola, Netflix, Adobe e uma infinidade delas. Agora você pense se essas marcas mudassem totalmente as cores. A Coca-Cola virou verde, o Facebook virou laranja e o McDonald's azul. O que acontece? Essas marcas perdem toda a identidade visual que foram construídas nas nossas cabeças há anos e também muda a nossa sensação ao olhá-las. As nossas emoções, os nossos repertórios a respeito delas. Não é só pela mudança brusca de alterações de cores que nossas sensações mudam. O que muda é muito atrás disso. É um estudo chamado de psicologia das cores. A psicologia das cores estuda como o cérebro humano percebe as cores e qual o nosso comportamento em relação a elas. Elas podem até mesmo influenciar o seu humor. Agora eu vou te contar alguns significados das principais cores que nós utilizamos no dia a dia e quais os sentimentos que são gerados por elas de acordo com o estudo da psicologia das cores. Começando pelo vermelho. O vermelho é a cor da paixão, é a cor do fogo e também é a cor que é de alerta, que insinua um perigo. Já o laranja é a cor da alegria, da simpatia. O amarelo, a cor do sol, é a cor de calor, de felicidade. Essas são as nossas 3 cores mais quentes do nosso círculo cromático. Então, continuando por... Já o verde é a cor do nosso meio ambiente, é a cor que demonstra crescimento, a cor que demonstra dinheiro. Já o azul é uma cor que demonstra segurança, confiança, paz, lealdade. Agora o preto é uma cor mais sóbria, é uma cor que demonstra mais sofisticação, formalidade, em contrário do branco, que é uma cor que demonstra pureza, simplicidade, qualidade. Tudo bem, agora que eu contei para vocês um pouco dos sentimentos e sensações que nós temos através das cores, é muito importante destacar que todas essas emoções variam. As emoções variam de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso repertório, com os nossos hábitos e de tudo que foi construído através da nossa história, da nossa vida. É muito importante saber que o significado das cores pode variar muito de acordo com a cultura, pensando principalmente se pensarmos em países diferentes. Agora pensem, se as cores têm todo esse poder, nós podemos e devemos utilizá-las a nosso favor. Agora, entrando no contexto de cores para sites. Eu sei como é difícil criar combinações e é impossível testar todas as possíveis. Então, para a gente começar, pense primeiramente na cor da sua marca, caso você já tenha uma, ou se não, em alguma cor de sua preferência para o seu negócio. Já que eu já te contei todos os significados, então alie eles com o objetivo que você tem da sua marca, do seu negócio ou do seu produto. Então, a primeira dica que eu vou te dar é preciso usar cores que se destaquem quando você quer que o usuário tome alguma ação. Mas
como vou escolher cores que se destaquem e continuem harmônicas nas nossas páginas? Pensando nisso, nós podemos utilizar o círculo cromático para gerar combinações que sejam harmônicas. Nós temos dois tipos de combinações que são mais utilizadas para realizar esse destaque e contraste dos demais elementos da sua página. A principal delas é a harmonia complementar. Funciona da seguinte forma: você escolhe uma cor e em seguida a cor oposta a ela no círculo cromático. Essa cor oposta vai ser uma ótima cor para se destacar no seu site e principalmente fazer com que o usuário realize alguma ação chamando a atenção somente por esta cor. Então eu pedi para você pensar em alguma cor ou da sua marca ou de preferência para o seu negócio. Supondo que você escolheu a cor verde. Olhando para o círculo cromático, a cor oposta a ela será a cor rosa. Então, por exemplo, em alguns botões da sua página que você precisa que o usuário tome alguma ação, você pode utilizar a cor rosa, se destacando dos demais elementos. A segunda harmonia é a harmonia de cores análogas. As cores análogas são as cores que são vizinhas às outras no círculo cromático. Geralmente são compostas por 3 cores. Então, pensando que você escolheu o seu verde, você pode selecionar o verde, uma outra tonalidade de verde e um azul, pensando no nosso círculo. A harmonia de cores análogas fica muito agradável ao olhar. E aí, o que você pode fazer também é juntar essas duas combinações de harmonia complementar e análoga e criar ainda uma outra paleta, pensando em uma cor complementar e mais 3 cores análogas. Também funciona muito bem nos sites. A chave de tudo é abusar do contraste. Existem várias ferramentas no mercado que permitem fazer essa harmonia de cores de forma automática. Você apenas informa a cor que você quer, então ele faz todas as combinações possíveis. Uma delas que eu utilizo e recomendo muito é o Adobe Cooler. Eu vou deixar ali embaixo na descrição do nosso vídeo, então acesse e veja a variedade de cores e harmonias que eles te disponibilizam. E sem contar que o Adobe Cooler também mostra algumas paletas de combinações já prontas. Bom, eu falei muito sobre contraste, mas além dele, uma outra característica que é muito importante para fazer esse destaque em relação à página é utilizar a luminosidade. Se você, por exemplo, optar por um rosa e colocar o rosa muito escuro, ele não vai surtir o efeito desejado. É importante trabalhar com uma luminosidade que fique chamativa na página. Uma tonalidade mais escura não vai chamar a atenção. É preciso fazer um uso consciente e inteligente das cores. Como eu falei, as cores podem causar felicidade, alegria, mas ao contrário também podem causar repúdio, confusão, e não é isso que a gente quer. Não há nenhuma fórmula milagrosa que te diga: você precisa usar 3 cores na sua página ou 4 cores. Para não exagerarmos na nossa combinação de cores, existe uma regrinha que se chama 60, 30 e 10. Funciona assim: você escolhe primeiro 3 cores e você vai utilizá-las nessas proporções. Então, começando pelos 60%. 60% do seu site pode estar em uma cor dominante. Por exemplo, o branco, que é muito utilizado nos fundos. Sim, o branco também é uma cor e também deve ser considerado nessa regra. Então, escolhemos 60% do seu site com o branco. Na parte dos 30%, vamos supor que seria os textos cinzas e pretos. Então, 30% da sua página estará cinza. E agora, pensando nos últimos 10%. Esses 10% são muito importantes para se destacar do restante de pretos e brancos. Esses últimos 10% devem ser utilizados em áreas de destaque no site. Então, por exemplo, vamos escolher o verde. A gente deve utilizar o verde de maneira inteligente em pontos em que a gente precisa que o usuário preste mais atenção, como exemplo nos botões. Uma outra dica que é muito interessante
é utilizar áreas de respiro. As áreas de respiro são nada mais que espaços que não contêm informações. Então, esses espaços ajudam também a direcionar o nosso olhar para alguma área específica. E também, nós não devemos deixar de lado as questões de usabilidade. Uma dica que eu vou te dar é não utilizar cores para transmitir significados. Isto é, por exemplo, em um formulário, você pedir para que as pessoas preencham os campos que estão demarcados com a cor vermelha, sendo que o único indicativo de que esse campo é obrigatório é a cor. Você já pensou como alguém que é daltônico ou até mesmo precisa de um leitor de tela, como vai saber qual é o campo com a cor vermelha? Nesse momento, nós precisamos trabalhar as cores de uma forma complementar ao significado. Você poderia, por exemplo, ter utilizado um asterisco, até pode usar a cor vermelha, mas indicar não só visualmente com cores. Bom, se você assistiu o vídeo até agora, achando que eu ia te dizer tal cor vai converter mais, ou tais cores são mais utilizadas em sites, não. Escolher cores não é uma tarefa fácil. O que eu gostaria de dizer é que você deve brincar com as harmonias que eu mostrei para vocês hoje, contraste, luminosidade e as áreas de respiro. Mas o principal de tudo que eu falei para vocês hoje, vocês precisam testar. Cada caso é um caso e nós precisamos testar para saber se o fundo vermelho vai funcionar mais ou o fundo azul. Eu não sei te dizer, você precisa testar. Tudo depende de contexto. Qual é o contexto da sua marca, qual é o contexto do seu público e qual é o contexto que você deseja transmitir em todos os seus canais de comunicação. Quando eu digo em testar, algo que usamos muito aqui no Lead Lovers e também é muito conhecido no marketing, são os testes A/B. Faça testes A/B para informações que você deseja saber. Por exemplo, se você deseja saber se a cor verde ou vermelho vão converter mais no seu botão. A única pessoa que vai poder te dizer isso é o seu público, pois como disse, tudo depende de contexto. O que nós devemos fazer é escutar e sim, eles vão responder as nossas perguntas por si só. Afinal, nós devemos pensar primeiramente em quem compra e quem usa os nossos produtos ou o nosso serviço, o nosso negócio. Eles sim são a chave para todos os negócios. Por isso, pensar sempre neles em primeiro lugar. E não só pensar, ouvir. Se a sua página converter melhor com o fundo azul, é uma preferência do seu público, então você já tem a resposta para muitas perguntas. E uma ferramenta de teste A/B que nós utilizamos muito aqui no marketing da Lead Lovers é o Google Optimize. Então você consegue realizar essas pequenas modificações em testes para as páginas. Por exemplo, aqui nós testamos qual a cor do botão vai converter mais em algumas páginas de captura nossa, ou também realizar testes em questões de copies, imagens, mas com essa ferramenta a gente consegue fazer uma ampla dimensão de testes. Então, a própria ferramenta vai te mostrar os nossos resultados. Por exemplo, a sua página com o botão azul e a imagem do lado direito foi a que mais converteu. Então, a gente já escutou a nossa resposta do público e a gente já sabe o que funciona melhor. E é isso que vocês precisam fazer. Fazer toda essa escolha de cores harmônica, pensando nas regras que eu falei para vocês hoje, mas também ouvindo quem realmente usa o seu produto. Agora, eu vou finalizar com uma pergunta que você pode fazer para os seus usuários para saber se a página pode estar com um bom contraste. E se você fez um bom uso de cores, vamos lá. Qual é o primeiro elemento que você tocaria ou clicaria nessa página? Se o usuário responder que é o seu botão de CTA, ou se é a área que você quer que ele clique, que é a área que está em destaque, você sabe que você fez um bom uso de cores e que esse elemento se destacou dos demais elementos da sua página. Bom, pessoal, as dicas que eu tinha para passar para vocês de cores foram essas.
Eu espero que vocês tenham entendido, mas se por acaso ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, nós te ajudaremos e responderemos as suas questões. E se você quer que esse vídeo seja visto por mais pessoas, dê um like pra gente saber que você está gostando do nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal para continuar vendo as nossas novidades. Até o próximo vídeo, gente! Tchau!